Gostaria de comentar alguma Sim. coisa antes, Charles, ou posso já compartilhar a tela aqui e a gente já começar a apresentação? Se vocês quiserem fazer no compartilhamento, eu vou só falar aqui para eles. Ó. Olha, pessoal, boa tarde a todos, né? A gente vai dar início à nossa primeira palestra. A gente vai ter outros dias aí, né? A gente ainda vai ver questão de agendamento. Aos alunos que estão fazendo a disciplina de geossintéticos e mecânica dos solos, é necessário fazer um relatório, tá, da apresentação. A gente já fez aquele acordo lá em alguns dias antes e espero que vocês tirem ótimos proveitos e façam bastante perguntas, principalmente os alunos de geossintéticos, viu? Estou aqui esperando vocês. Pronto, pode começar. Perfeito, Charles. Bom, pessoal, para quem não falei ainda, né, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Charles e ao Instituto Federal pela oportunidade, né, de a gente estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento e experiência com vocês. Agradecer ao Michelo também, aqui da Macafé, que ajudou a gente na organização dessas apresentações, né? Acredito que a minha seja a primeira. Então, espero que assim, que vocês não levem essa apresentação como uma apresentação propriamente dita, sabe? Eu gosto de falar como se fosse uma conversa técnica, onde a gente possa compartilhar conhecimento, tirar dúvida, conversar, tá? Se tiverem qualquer comentário que quiserem acrescentar também durante a apresentação, pode levantar a mãozinha ali ou me chamar, interromper, não se preocupem com isso, tá? A ideia é vocês extraírem o máximo de conteúdo aí que seja possível a gente compartilhar com vocês, tá bom? Então, por favor, não fiquem acanhados, eu sei que online é até um pouquinho mais chato que presencial, né? Da gente se pronunciar, mas, gente, por favor, sintam-se à vontade, tá? Bom, hoje eu trouxe, aqui está bem resumido o título, né, no slide, mas eu vou falar bastante com vocês da gama de geossintéticos da Macaferri, mas os que a gente tem mais aplicado no segmento de infraestrutura viária, tá? É um segmento que a gente tem crescido ao longo dos anos e, a cada ano que passa, né, vem surgindo novos cases, novas situações que a gente tem trabalhado, e eu acho interessante compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Bom, antes de começar propriamente dito no tema, só explicar para vocês o que é a Macaferri, tá? Para quem não conhece, a Macaferri é uma empresa de origem italiana, o Macaferri é uma família, né, que surgiu na Itália, 1550, esse nome, tá? E ele vem do significado daquele que bate o aço, tá? Em resumo. A primeira fábrica que se deu da Macaferri surgiu só em 1879, tá? E não era nem muito voltado ao que é a Macaferri hoje, mas a gente foi ter a primeira grande obra que começou, né, a difundir mais o nome Macaferri a partir de 1893, que foi às margens do Rio Reno, tá? Por isso que hoje o gabião de colchão, que é uma das nossas principais soluções, tem essa nomenclatura de colchão Reno, tá? E é uma obra, né, mais que centenária aí, que está presente até hoje e atualmente totalmente integrada ao ambiente que ela foi executada, tá? Nossa chegada na América Latina se deu em 1974, tá? E aqui é a visão de cima da nossa matriz localizada em Jundiaí, São Paulo, tá? Esse galpão aqui parece um L, né? Um T, dependendo do ponto que vocês estão olhando. É todo o nosso setor produtivo, né? Nossa área fabril, tá? Esse prédio em H é nossa área de escritório, né? Eu estou falando com vocês daqui de uma salinha nessa ponta aqui embaixo, tá? Uma salinha de Caralho, cara, dentro reunião, da empresa? tá? E aqui é toda a nossa planta, né? Distribuição. Ó, tem alguns materiais que ficam estocados para carregamento rápido externo, muito é estocado internamente, tá? E o legal é que essa matriz aqui, localizada em Jundiaí, São Paulo, gerencia todo o Brasil e toda a América Latina também. Então, muitas coisas a gente atende daqui e faz a gestão também da América Latina por aqui, tá?
Não me apresentei para vocês por completo, tá? Mas eu sou engenheiro também, tá? Formei final de 2016. Esse ano completo 11 anos na Macafé, tá? E atualmente eu sou responsável pelo desenvolvimento de biosintéticos aplicado à infraestrutura, tá? Então, por isso que ó, hoje eu estou fazendo essa apresentação com vocês, tá? Em relação a Macafé, né, continuando a apresentação da nossa empresa, né, a gente tem, todas as nossas soluções são sempre pensadas em respeito ao meio ambiente, tá? Então, desenvolvemos desde soluções para o mercado de construção civil, tanto para engenharia geotécnica e ambiental e dos transportes também, tá? E aí, nossas soluções se resumem a muros de contenção, obras hidráulicas, sistemas contra queda de rochas, reforço de solos, impermeabilizações, drenagem e tudo mais, tá? Então, mais de 140 anos trabalhando com o desenvolvimento de novas soluções e entregando soluções de qualidade para a nossa engenharia, tá? Temos um departamento de P&D extremamente aberto a novas pesquisas e testes experimentais e soluções, tá? Um vasto portfólio de soluções. O pouquinho que eu vou falar aqui para vocês é só uma parcela do que a Macafé é no mundo, tá? E também temos gratuitamente uma vasta extensão de softwares que ajudam os nossos parceiros a dimensionar as soluções que a gente fabrica. Por exemplo, eu precisei de um muro em determinada situação que eu vou querer fazer em Gavião, e eu preciso dimensionar. A Macafé tem um software gratuito que a gente dá treinamento para quem tiver interesse a utilizar e dimensionar uma estrutura de contenção à gravidade corretamente, por exemplo, tá? Então, assim, depois quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, é só acessar nosso site, vocês vão poder ter uma visão mais ampla da imensidade de soluções que trabalhamos e os softwares para cada uma delas, tá? Aqui é a nossa distribuição no mundo, tá? A nossa matriz global fica em Bolonha, na Itália, tá? É, aqui um pouquinho do resumo da nossa distribuição na América Latina, tá? Estou aqui em Jundiaí, São Paulo, onde é a nossa matriz da América Latina, mas a gente também tem alguns escritórios espalhados por todo o Brasil, assim como engenheiros home offices também espalhados em alguns estados, né? Só para dar referência para vocês, a filial Centro-Norte, né, que é a filial do Michel, ela fica em Goiânia, né? E ela atende todo o centro-norte do país. Temos uma filial em Recife, que atende todo o Nordeste, uma filial aqui em Jundiaí, São Paulo, que é responsável pelo Sudeste, uma filial em Santa Catarina, responsável pelo Sul, e também temos um escritório em Belo Horizonte, que temos engenheiros também, que atende o estado de Minas Gerais inteiro, tá? Temos alguns centros produtivos espalhados na América Latina, como Argentina, Peru, né, em Centro-América, tem no México também, tá? Mas tudo isso aqui é gerenciado pela Macafé do Brasil. Soluções Macafé. Eu gosto de fazer uma analogia, né? Quando a gente fala de refrigerante, talvez muitos de vocês vão pensar no primeiro nome Coca-Cola, né? Falou refrigerante Coca-Cola. A brasileira também tem o Guaraná Antártica, né? Que também é muito, muito conhecido, mas o primeiro que eu imagino que vem na cabeça de muitos é o refrigerante Coca-Cola. E quando a gente fala de Macafé, a primeira solução de engenharia que talvez já conheçam e vem na cabeça de vocês são as nossas soluções em gabiões, tá? O gabião é uma malha hexagonal dupla torção que é preenchida com pedra para formar estruturas de contenção à gravidade. Quando eu falo estrutura de contenção à gravidade, são estruturas que trabalham com o próprio peso para conter um maciço de solo, por exemplo, tá? É, e é onde a gente aplica, né, tanto para obras geotécnicas de grande porte, muros de elevadas alturas, como também para obras hidráulicas, né? O gabião é uma estrutura de contenção extremamente permeável, né? E ela se adapta muito bem a ambientes hidráulicos, tá? Então, canalizações, escadas dissipadoras, né? Aqui só um resumo tanto trapezoidal quanto retangulares, canalizações, escadas dissipadoras, apoio e proteção de pontes, proteção de bueiros, obras refletoras, isso aqui são espigões, tá? Para reduzir velocidade de percolação de curso de água próximo às margens, obras longitudinais, obras transversais do tipo barragem, tudo isso o Gabião te dá, né? Uma praticidade de execução dentro desse tipo de situação, tá? Além disso, né, a gente tem trabalhado muito forte nos últimos anos com soluções
para controle de queda de rochas, tá? Infelizmente, alguns desastres que acho que vocês têm acompanhado, né? Como que ocorreu aqui nessa São Sebastião, lá no, na 376 no Paraná, né? Tem muitos fenômenos naturais que vêm causando queda de barreira e tudo mais, que muitas vezes acabam levando vidas humanas, né? Então, a Macafé tem trabalhado fortemente, tanto com a conscientização quanto no apoio técnico de novos projetos, com as nossas soluções voltadas à proteção dessas encostas rochosas, ou até mesmo para a estabilização de taludes que possivelmente possam ter algum risco de deslizamento, por exemplo, tá? Então, é um segmento que a gente tem trabalhado muito forte nos últimos anos também. Além disso, tem todo o segmento de construção civil, né, na parte de fibras metálicas e sintéticas, que a gente atua para incorporação junto ao concreto, tá? Em resumo, eu gosto de trazer esse slide aqui que a gente chama de mundo perfeito Macafé, tá? É uma situação onde a gente tem basicamente todas as áreas de infraestrutura, né, que pode ter uma solução da Macafé envolvida, né? Eu falei para vocês do gabião, né, obras de contenção, obras hidráulicas, né? A parte de controle de erosão, tanto taludes em solo quanto controle de queda de rocha em taludes rochosos, tá? A parte de obras ambientais, aterros sanitários, lagoas e tudo mais, obras de proteção costeira, tá? Mas hoje, especificamente, eu vou focar mais na parte dos pavimentos com vocês, tá? E quando a gente fala de pavimento e Macafé, todas as nossas soluções são em geossintéticos, tá? Como você já tem, alguns de vocês já tiveram a disciplina de geossintéticos, muitos de vocês já sabem o que é um geossintético, né? Mas para quem não conhece, só trazendo uma definição, conforme o NBR ISO 10318, tá? Geossintético é todo aquele produto que é industrializado para desempenhar alguma função na engenharia, tá? E aí a gente tem função de reforço, que são as geogrelhas, que é esse primeiro geossintético que aparece aqui para vocês. Os geocompostos drenantes, que é essa segunda aqui, função de drenagem. Os filtros geotêxteis, tá? Com função de separação e o próprio nome que eu já referenciei, a função de filtro, né? As geomantas, tá? Para controle de erosão e proteção de taludes, tá? E impermeabilização com geomembranas, tá? Que é alguns dos principais geossintéticos que a gente trabalha, resumidamente, explicando cada uma das funções deles, tá? Bom, e no pavimento, onde que a gente tem, quais são os destaques dos geossintéticos dentro de uma estrutura de um pavimento, por exemplo? Trouxe uma seção transversal para vocês, onde a gente tem, quem já estudou, né, a constituição de um pavimento, a gente tem a camada de revestimento, temos uma base, uma subbase apoiada num subleito qualquer, tá? Uma seção com cortes, taludes e tudo mais, só para representativa, mas basicamente a gente tem um geossintético para aplicar em cada uma das camadas que constitui a seção transversal desse pavimento, por exemplo, tá? Começando ali com os geossintéticos aplicados aos revestimentos, tá? Depois os geossintéticos aplicados à estrutura do pavimento, base, subleito, tá? E eu gosto de chamar hoje do nosso gabião, né, a nossa principal solução do pavimento, os nossos geossintéticos para drenagem, que é a solução que a gente vem mais trabalhando nos últimos anos e tem crescido positivamente, tá? Começar ali de cima para baixo, entrar em cada um deles, explicar um pouquinho da função deles para vocês, como que a gente faz a concepção, trazer um case de obra para vocês entenderem um pouquinho melhor como ele é aplicado, tá? Então, começando pelo geossintético para reforço de capa asfáltica. A gente fala reforço, né, porque ele tem uma contribuição positiva para o aumento da vida útil do revestimento, mas é uma solução que ela é mais utilizada para restauração de pavimentos, tá? Eu tenho um pavimento com muitas trincas, proveniente de uma base rígida, uma base semi-rígida, e toda hora que eu vou fazer o recapeamento ali, a trinca surge rapidamente. Então, a gente tem um geossintético apropriado para isso, que ele funciona como uma barreira para conter essa reflexão de trinca e dar uma longevidade maior para o revestimento novo que vai ser lançado, tá? Em resumo, é isso. Aqui é uma foto do principal deles, que é o nosso geocomposto Macgrid AR, tá?
E também trabalhamos com a manta asfáltica, isso aqui é um lançamento novo, tá? Que tá para sair no mercado logo breve. Uma manta asfáltica 100% impregnada com betume, que também tem a mesma função, mas como ela é produzida 100% impregnada, ela também, além do controle de reflexão de trincas, ela vai dar uma característica de impermeabilização do revestimento, tá? Então, esse é um produto novo e é destinado à aplicação junto ao revestimento. E logo breve a gente vai ter cases e situações para apresentar para vocês no futuro aí, tá? Posteriormente a isso, como que a gente faz a definição dessa solução, tá? O que que é importante referenciar para vocês? Esse geossintético da capa, ele não tem uma função estrutural propriamente dita, apesar de ser canal de investimento, vai receber tráfego e tudo mais. A função dele é mais restrita ao controle de reflexão de trincas, tá? Então, ele é só aplicado mesmo como essa barreira. Se vocês tiverem alguma intenção de especificar isso num projeto e tudo mais com função estrutural, por conta de algum defeito na base do seu pavimento ou no seu subleito, ele não vai resolver o problema, tá? Então, cada geossintético tem que ter o conhecimento e estudo adequado para que a gente possa especificar ele corretamente e assim aplicar ele corretamente também, tá? Só para vocês terem conhecimento maior de como ele é aplicado, basicamente aqui algumas fotos, né, da instalação desse geossintético, antes de receber o asfalto, e aqui ele durante, né, os processos de pavimentação. Tá? Um case que a gente tem aí, um dos mais longevos, é esse aplicado na BR-101, entre Pernambuco e Paraíba, uma aplicação em 2012, tá? E esse foi um case que a gente chama de blacktopping. O que que seria isso, né? Eles tinham um pavimento em placas de concreto existente, inicial, só que algumas placas começaram a apresentar problemas e tudo mais, e ia precisar da restauração. E sobre esse, para não perder a placa, né, que as placas são um elemento de capacidade de suporte elevado, o pessoal, em algumas situações, opta por lançar o asfalto por cima dessas placas de concreto. Só que se não tiver um tratamento adequado anti-reflexão de trincas, principalmente nas regiões das juntas das placas de concreto, se torna um ponto muito suscetível ao surgimento de trinca muito rápido no revestimento que está sendo lançado. Então, essa geogrelha, né, ela é muito utilizada para essa função. Aqui, como vocês podem ver, foi a seção que foi adotada para esse projeto. Tinha a placa de concreto, foi feita uma camada de asfalto mais fina para regularização de toda a superfície. Viemos com a aplicação da geogrelha, né, e em seguida um revestimento asfáltico executado em duas camadas, conforme foi exigido em projeto, em função do tráfego, né, do estudo de tráfego que foi realizado para aquele local, tá? Aqui algumas fotos antes da aplicação, tá? Vocês percebem que já tinham algumas placas que já vinham apresentando os problemas e o pessoal fez algumas ações corretivas provisórias, né? E na sequência a instalação, né, do material, foi uma obra executada pelo Terceiro Batalhão de Engenharia, tá? E é uma obra, assim, que aqui os procedimentos de pavimentação tradicional, uma obra que até hoje o material está lá, né? Tem alguns pontos por ser de 2012, né? A gente está falando aí de 13 anos já de aplicação. Alguns pontos, o revestimento asfáltico superficial, ele tem um desgaste natural, tá? Então, os trechos que precisaram de reparo foi só superficial e a geogrelha continua lá trabalhando com a função de conter a reflexão de trincas proveniente das placas de concreto posicionadas abaixo desse pavimento que foram executadas na fase inicial da implantação dessa rodovia, tá? Bom, dando sequência à nossa linha de geossintéticos, tá? Agora falar como reforço propriamente dito, a gente tem os geossintéticos para reforço da estrutura do pavimento propriamente dito, tá? E aí a gente tem as geogrelhas, tá? Vocês vão ver que ela tem esse formato em forma de grelha mesmo, né? Tiras longitudinais e transversais, que forma esse espacinho no meio, tá? Justamente para a gente ter a interação solo-reforço. O que que seria isso? De uma maneira análoga ao concreto armado, né? A grande maioria dos casos a gente trabalha com aço corrugado ao invés do liso, junto com o concreto, justamente para a gente ter esse travamento, né? Entre as ranhuras do aço corrugado com o concreto. Da mesma forma, a geogrelha tem essas aberturas para ter esse travamento, essa resistência passiva formada da interação solo-reforço, tá?
E como que a gente consegue essa geogrelha numa seção transversal de um pavimento, conforme eu mostrei para vocês, tá? A gente pode ter geogrelha para reforço de base, reforço da subbase, reforço subleito, um aterro de conquista, por exemplo. Mas a grande maioria dos casos a gente ajuda da seguinte forma. Eu tenho uma seção transversal dimensionada para aquele pavimento em função do número N, né? Para quem não conhece o número N, é o estudo de tráfego que foi feito para aquele pavimento que está em dimensionamento, né? Para X anos de vida útil, né? E eu tenho as características do material, eu consigo dimensionar um pavimento com espessuras adequadas para atender aquele número N em função dessas características, tá? Com base na metodologia da ASTO de 1993, a gente consegue incorporar a geogrelha dentro desse pacote estrutural e conseguir duas condições distintas. A primeira, que é essa seçãozinha aqui do meio, tá? Que aparece para vocês, é quanto que eu consigo agregar de desempenho estrutural para o meu pavimento em relação ao número de passadas. O que que eu quero dizer com isso? Mantendo a mesma seção do pavimento que foi dimensionado sem reforço de geogrelha, quanto eu consigo incrementar de desempenho para esse pavimento em relação ao número de passadas que ele receberia e pode receber agora com a geogrelha? Nesse caso aqui, o número N está representado aqui pela sigla W18, tá? Não sei se está parecendo legal para vocês, mas é um número N de 3,5 vezes 10 a 7 aproximadamente. Com a incorporação da geogrelha entre o subleito e a subbase, nesse caso aqui, foi possível incrementar um número de passadas de 3,5 vezes 10 a sétima para 1,09 vezes 10 a oitava, por exemplo, um incremento de 3,1 vezes mais, tá? E muito se procede aqui, consultas e estudos que a gente dá suporte, é a opção de otimização da espessura da camada que o meu reforço está sendo introduzido. Por exemplo, às vezes o meu material da subbase é muito custoso, o DMT, né, que é o trânsito desse material até a obra, ele tem um alto custo, compensa a gente estudar a viabilidade de incorporar a geogrelha para otimizar a espessura desse material, tá? E em muitos casos a gente consegue essa otimização em torno de 30% a 40%. E a depender desse custo, a opção da geogrelha ela pode sim ser uma solução interessante para manter o mesmo desempenho estrutural dessa seção, só que com uma espessura mais reduzida, tá? Aqui é um exemplo da aplicação, tá? Desse geossintético, tá? Junto a uma estrutura de um pavimento, tá? É, só para vocês entenderem um pouquinho como é a aplicação e execução, tá? Mas ainda assim, continuando nessa linha de reforço, tá? Falando agora mais para as camadas mais abaixo, a gente consegue incorporar também nesse pavimento, além das geogrelhas, dois geossintéticos a mais que a Macafé fabrica aqui no Brasil, tá? Primeiro são os geotêxteis não tecidos, né? Os famosos bidins, que muitos de vocês talvez já conheçam por esse termo, tá? Mas esse elemento tem basicamente apenas duas funções, que é filtração e separação, né? A separação, por controle, né? Às vezes você não quer misturar um material ruim com um material bom que você vai lançar para compor o seu aterro, sua estrutura do pavimento. E a filtração é basicamente quando, por exemplo, eu vou fazer um colchão drenante ou um dreno no meu pavimento, eu quero separar o solo do núcleo drenante do meu colchão drenante, por exemplo, né? Não deixar entrar material fino que possa prejudicar a drenagem do meu elemento drenante que eu estou projetando ali junto com o pavimento, tá? E também trabalhamos com uma microgrelha, que ela é um intermediário entre as geogrelhas, que tem mais resistências, e os filtros geotêxteis, que não têm muita resistência, tá? Ela é mais fechadinha que a geogrelha, como vocês podem ver na foto, e ela é um pouquinho mais aberta que o geotexto. Então, ela tem aquela contribuição passiva de interação solo-reforço também, tá? E ela se torna muito interessante, às vezes, para situações como essa que eu estou mostrando na imagem para vocês. Aterros de conquistas em locais, por exemplo, que eu tenho um solo contaminado, encharcado, e eu não vou conseguir fazer aquela remoção, só que eu preciso ganhar cota para executar meu pavimento, ou criar um acesso provisório, ela se torna muito interessante, porque lançando esse material de forma convenientemente orientada sobre aquele local, com uma espessura de material granular de preferência, por conta da presença de umidade, eu consigo criar um caminho de serviço ou executar um aterro de conquista
com a presença desse material. Como que seria a explicação representativa disso? Basicamente, vou iniciar uma obra e eu sei que se eu for transitar com meu equipamento de pneu sobre aquele local, possivelmente eu vou ter algum problema relacionado ao atolamento do meu veículo, né? Enfim, eu tenho um solo de baixa resistência às movimentações laterais, né? Pouca resistência também ao efeito de compressão, e eu tenho uma força-peso pontual ali do trio de roda do meu equipamento que me causa esse afundamento. Então, se eu projetar um geossintético ali de forma convenientemente orientada, com mais uma espessura de solo sobre ele, eu consigo criar uma condição que, ao transitar com esse equipamento de pneus, por exemplo, sobre o meu local, né, meu geossintético ele vai trabalhar com um efeito membrana, né, e melhor distribuição das tensões para o meu cebuleito. Então, aquele afundamento pontual significativo, o meu geossintético não vai deixar acontecer, tá? Claro que isso é dimensionado para a gente especificar a resistência e tudo mais, mas é muito usual a gente trabalhar com geogrelhas e a microgrelha nesses tipos de situações, tá? Um exemplo disso, né? Agora eu vou mostrar para vocês alguns cases relacionados. Isso aqui foi a implantação de uma avenida, né? O nome dela, Avenida dos Imigrantes, em São Pedro, aqui em São Paulo, tá? 2 horinhas mais ou menos daqui onde eu estou hoje. Essa avenida ela corta a principal via de acesso à cidade de São Pedro, aqui em São Paulo. É uma cidade turística aqui também, tem um parque aquático. Se um dia alguém conhece, não é igual, né? Caldas Novas, mas ou Porto de Galinhas, por exemplo, então, mas é uma cidade turística que tem um parque ali próximo que o pessoal frequenta bastante. Então, iam implantar essa avenida transversal principal aqui, e nesse ponto eles se depararam com esse lamaçal aqui de material. Tinha uma água que ficava minando aqui diretamente, proveniente de lençol, tá? E eles não conseguiam transitar com equipamento de pneu aqui no local, só com equipamento de esteira pelos bordos, tá? Então, o que que a gente sugeriu lá? No início, eles não tinham nem sondagem, não tinham nada. Se depararam durante a escavação, perdão, do segmento com essa situação. E a consultora pediu nosso apoio para a gente dar algum orientativo. Como a gente não tinha sondagem e nenhum ensaio de caracterização desse material, foi bem empírico a solução que a gente aplicou lá, tá? Por experiência mesmo. Então, a gente removeu o máximo de material ruim ali da superfície pelos bordos, tá? Após essa remoção, instalamos um filtro geotexto para separação desse material ruim por uma camada de material granular que a gente vai lançar por cima, tá? Desculpa, aplicamos uma geogrelha sobre esse geotexto, tá? Com função de reforço. E aí, sobre a geogrelha, uma camada de material granular. Criamos uma espécie de um colchão drenante reforçado, tá? Para que depois viesse com a execução do aterro sobre esse local, tá? O que que foi legal? Depois de executar o aterro, sair dessa parte mais crítica, eles conseguiram entrar com equipamentos de sondagem lá mais ajusante, verificaram que o ponto crítico mesmo era esse trecho de montante inicial que eu mostrei para vocês, e a partir desse momento eles só trabalharam com o colchão drenante sem a geogrelha, porque não ia precisar mais de um elemento tão resistente para dar capacidade de suporte para receber esse aterro, né, para executar a via. Então fizeram o colchão drenante com uma projeção de drenos profundos nos bordos para encaminhamento das águas coletadas, tá? Um outro case que eu acho bem legal, né, e gosto sempre de trazer, esse aqui na Marginal Botafogo, em Goiânia, como o próprio nome já sugere, foi uma implantação de uma avenida que beira o córrego Botafogo, tá, ali no centro da cidade de Goiânia, e foi uma obra começou em 2017, acho que finalizou 2019, 2020, mais ou menos, tá? Mas o que que aconteceu? Qual que foi a questão lá? Sempre quando a gente está trabalhando próximo a cursos d'água, né, a grande maioria, na verdade, próxima de vias próximas a cursos d'água, né, canalizações e tudo mais, o subleito geralmente ele tá com umidade, mas em excesso, além da sua umidade ótima, e muitas vezes possui uma capacidade de suporte frágil, né? Muito se dá pela presença de umidade elevada também, tá? Mas, por exemplo, muitos dos pontos dessa avenida tinham um subleito de capacidade de CBR muito baixo, né? Que não teria capacidade de suporte suficiente para receber o pavimento em questão,
Então, foi concebida uma solução de reforço com dois dos nossos geossintéticos. O primeiro foi igual essa seção transversal que aparece aqui para vocês, tá? O primeiro, uma microgrelha, né, após uma prévia regularização do subleito. Depois dessa microgrelha, se instalou uma camada de 15 centímetros de material granular, uma brita, né? Depois viemos com uma geogrelha, né, com resistência à tração nos dois sentidos de 65 kN por metro, e na sequência a estrutura do pavimento, conforme o projetista especificou para essa situação, tá? Então aqui algumas fotos da instalação da microgrelha, né, como camada de separação e reforço entre o subleito e as camadas de material granular que viriam acima, e depois algumas fotos da instalação da geogrelha para reforço propriamente dito estrutural dessa seção transversal desse pavimento, tá? Além disso, é muito usual também a gente trabalhar em reforços de subleito, em pátios de estacionamento, né, atacadista. Aqui, por exemplo, foi um pátio da Fenza, da Coca-Cola em Santo André, onde eles tinham alguns pontos específicos com fragilidade de suporte no subleito, e o projeto especificou a microgrelha como essa camada de reforço adicional para essa seção transversal aqui, tá? Então, é muito usual a gente trabalhar em obras particulares com essa solução de reforço complementar à área de pavimento, principalmente para áreas que estão sujeitas a um carregamento pontual menos intenso e tudo mais, né? Que a gente quer evitar que aconteça qualquer tipo de afundamento pontual para não gerar desconforto do pavimento, ele vem sendo bastante empregado, tá? Saindo dos geossintéticos, né, para o reforço, vou entrar agora no nossa principal solução de pavimento, são os nossos geossintéticos para drenagem, tá? Pessoal, se estiver muito rápido, quiserem me interromper novamente, por favor, fiquem à vontade, tá? Se alguém quiser deixar para fazer pergunta no final também, não tem problema. Vou dando continuidade aqui, tá? Michelo também, qualquer coisa, se alguém levantar a mão, me chama, porque eu acho que não vai aparecer aqui para mim, tá? Bom, antes de falar dos nossos geossintéticos para drenagem, é importante explicar bem rapidamente para vocês o que é a drenagem, né? E acho que muitos já sabem, já viram isso na universidade, que a drenagem é um conjunto de operações destinado a remover o excesso de umidade de um determinado local ou de uma determinada obra de engenharia, por exemplo, tá? Tem muita gente que fala que a água é o principal vilão, né, da engenharia, o principal vilão das nossas obras, o principal vilão da geotecnia, enfim. Na verdade, não, né? O que eu julgo como o principal vilão é a falta de um tratamento adequado para essa água que está ali presente, né? Ou seja, a falta de um projeto adequado, a falta de um encaminhamento adequado dessas águas, que nos geram os problemas, tá? Então, a água não é o vilão, ela está ali no meio, a gente que está interferindo no meio dela, e ela vai encontrar sempre o caminho mais fácil, tá? E por que drenar? O pavimento, né? Na verdade, assim, melhor definindo, a água, ela é um elemento incompressível, né? Por exemplo, se eu tenho a água aqui presa, a hora que eu pressiono ela vai espalhar para qualquer lugar mais fácil que ela encontrar. Ou seja, se eu tenho essa água presente presa dentro da minha estrutura de pavimento, a hora que eu recebo a pressão ocasionada pelo trilho de roda de um veículo pesado, por exemplo, ele vai impulsionar essa água para todos os cantos dentro da estrutura do meu pavimento. O que isso me causa? Ele gera um aumento significativo de pressões internas, né? E essa água que se espraia para os pontos mais fáceis que ele encontra, geralmente ela leva junto com ela os finos, presentes nessas camadas estruturais do pavimento. E essa pressão ela começa a danificar o meu revestimento. E aí começa a surgir as fissuras, essas fissuras, né, começam a aparecer o bombeamento de finos, o meu pavimento começa a perder material do seu interior, e aí, consequentemente, né, essas fissuras elas aumentam para trincamentos e grandes deformações, né, que podem causar acidentes na sequência. Vou mostrar para vocês nos slides sequentes. Mas às vezes é muito fácil de a gente identificar a presença de umidade presa dentro da estrutura do nosso pavimento, né? Muitas vezes o pavimento chora para a gente, eu faço essa brincadeira, mas aqui foi um reparo que fizeram e logo depois já começou a ter esse excesso de umidade desse local.
Ou às vezes a gente passa em algum segmento de rodovia e vê vários reparos assim, né? Um próximo do outro, identificando que ali tem algum problema com umidade, por exemplo, né? Aqui, ó, várias manchas de umidade. Aqui o pavimento nitidamente chorando ali numa fissurinha que ele encontrou mais, que a água encontrou mais fácil para sair, tá? E aí, bom, consequentemente, todas essas áreas vão evoluindo aos problemas, a patologia vai aumentando, e aí surge, infelizmente, os graves acidentes que a gente se depara em rodovias hoje por conta de aquaplanagem, ou até mesmo estourou um pneu por conta de um buraco, enfim, tá? E qual que é a origem dessa água presente na minha estrutura, no meu pavimento, né? Porque para eu entender como eu vou tratar o problema, eu preciso saber de onde vem essa fonte, essa origem, né, dessa água, e depois eu preciso entender como que eu vou levar ela para fora do meu pavimento. Então, basicamente, a gente tem duas fontes de influência de água no meu pavimento. Água de chuva, infiltração no meu revestimento, tá? Existe o questionamento, o meu revestimento novo, ele é impermeável, não vai ter quase nada de infiltração de água. Tá correto, mas com o passar do tempo, esse revestimento, ele começa a ter uma degradação, e aí começa a aumentar a área permeável ali da minha superfície, e essa água vai ficar presa se ela não tiver uma estrutura adequada para conduzir ela e um dreno específico para levar ela mais rápido para fora dessa estrutura. Além da água de infiltração, também tem águas provenientes de lençol freático, né? Onde isso ocorre? Às vezes, situação que você já escava e já percebe que tem um lençol freático ali, né? Ou rodovias também, rodovias e pavimentos próximos a cursos d'água, né? Que em período seco parece que não tem umidade nenhuma, porém quando vem os períodos de chuva, com a ascensão do nível freático do rio, o nível freático das áreas próximas a eles também sobe é, no próximo ao pavimento, ocasionando uma situação similar a essa daqui, que se eu não tiver algum dispositivo que faça esse equilíbrio essa proteção, né, dessa ascensão no lençol freático, essa água vai ficar presa aqui na minha estrutura e vai danificar significativamente a vida útil do meu pavimento, tá? Em situações que a gente tem um trincamento mais avançado, isso aí só aumenta a deterioração ainda mais rápida do nosso pavimento, porque a água se infiltra muito mais fácil, né? Tem algumas situações também que são sujeitas à infiltração por falta de drenagem nas laterais, né, e tudo mais, que se acumulam tanto superficialmente como infiltram, né, porque não tem uma condução adequada dessas águas, tá? Mas tudo isso é possível de tratar com basicamente dispositivos de drenagem, sejam eles superficial, tá? Aqui uma fonte adaptada do DENIT. Os dispositivos de drenagem superficial, eles trabalham sempre em conjunto com os dispositivos de drenagem subsuperficial, tá? Nunca um exime o outro. Quais são as opções que a gente tem de superficial? Não que uma café e fabrique, mas é importante referência para vocês, tá? Temos as canaletas, as escadas dissipadoras, elas podem ser feitas em gabião, por exemplo, conforme eu apresentei brevemente para vocês no início. Tem também as saídas das tubulações de drenagem, né, que podem ser feitas em gabião também, tá? E aí a gente tem os dispositivos de drenagem subsuperficial que eu estava mostrando para vocês anteriormente, para a captação das águas que percolam abaixo da minha estrutura, né? E para a gente definir como que eu vou projetar, qual é o dispositivo que eu vou projetar, eu preciso responder três perguntas básicas, tá? Isso parece simples, mas é extremamente importante, tá, pessoal? O primeiro deles é de onde a água vem, tá? Se é uma água proveniente de uma região com intensidade pluviométrica elevada, né? Ou se é uma água de lençol freático. Depois, um ponto mais importante é para onde eu vou levar essa água coletada. Não adianta nada eu dimensionar um dispositivo de drenagem ali e não ter onde desaguar esse dispositivo, né? Levar essa água para fora do meu pavimento, para fora da minha obra de engenharia. E o terceiro, onde eu não posso ter água de jeito nenhum. Aqui, por exemplo, uma foto de uma rodovia concessionada com água acumulada na faixa de segurança, tá? Isso aqui, para causar uma aquaplanagem, um acidente, é muito rápido, né? E fácil, tá? Então, basicamente, identificando
respondendo essas três perguntas, eu consigo já interpretar e definir todos os objetivos que eu vou conseguir obter com o meu dispositivo de drenagem, seja ele um dispositivo de drenagem rasa, que são os famosos drenos de pavimento, ou profundo, tá? Que são os drenos de maior profundidade. E todos eles têm basicamente a mesma função, que é remover o excesso de umidade de um determinado local, tá? Em resumo, é isso. E quais são as soluções que vocês encontram para remover esse excesso de umidade de um solo saturado subsuperficialmente, né? O primeiro e mais conhecido, talvez vocês já tenham visto em alguma área do curso de vocês, né? O famoso dreno de brita e geotexto. Todo dispositivo de drenagem subsuperficial, ele é composto basicamente de quatro elementos, tá? O primeiro deles é um meio filtrante, que é o filtro geotexto, que eu mostrei para vocês no início da apresentação. Depois a gente tem um núcleo drenante, que vai receber essa água e levar essa água até o nosso meio condutor, que é um tubo perfurado, geralmente, nesses casos, tá? Hoje é mais usual se trabalhar com os tubos PAD perfurado, tá? E o quarto elemento não aparece para vocês aí, mas ele é o mais importante, que eu já enfatizei em alguma explicação anterior, mas é o local de deságua adequado, tá? Não adianta nada eu projetar e executar esse dispositivo ali no meu pavimento ou qualquer outra obra de drenagem subsuperficial e não ter um local para fazer o deságua adequado dessas águas coletadas, tá? Aqui eu coloco a brita aqui, ó, com 30 a 35% de vazios. Peço para vocês guardarem esse dado que eu vou apresentar ele um pouquinho mais à frente, tá? Esse dispositivo de drenagem, geralmente ele é executado da seguinte forma: é feita uma escavação, né? Se a gente for seguir os modelos do DENIT, o órgão nacional de rodovias, ou os DRs, né? Em Goiás vocês têm a AGETO, por exemplo, né? Geralmente é uma vala que abre com 50 centímetros de largura. A profundidade varia de 40 até 1,5 m de profundidade. Esse é um dreno profundo, dreno para rebaixamento do lençol freático ou dreno para proteção de água de infiltração próximo a taludes de corte, tá? Então, eu vou abrir 50 centímetros de vala, 1,5 m de profundidade, vou instalar a manta geotexto ali. Nas especificações do DENIT é necessário fazer um bercinho de brita aqui antes de lançar o tubo, tá? Aqui o pessoal não fez, que tá errado, tá? E depois eu vou encher tudo isso aqui de brita, tá? Qual que é o problema desse dispositivo? Não é um dispositivo fácil e rápido de executar, porque envolve um volume de escavação significativo, né? E muitas pavimentadoras, construtoras não gostam de executar esse dispositivo porque toma muito tempo para lançar a principal fonte de arrecadação, que é o pavimento, tá? Então, assim, tendo vista esses empecilhos, essas resistências, a Macaferri começou a pensar numa alternativa que trouxesse para os nossos parceiros uma obra mais limpa, mais segura, mais ágil e com menor custo, que pudesse garantir ainda a drenagem das minhas camadas subsuperficial para manter o meu pavimento na vida útil que ele é dimensionado. E aí que surgiu os nossos geocompostos drenantes, que é um outro geossintético, né, para substituir esses drenos tradicionais de brita e geotexto, tá? O McDrain, assim como a seção do dreno de brita tradicional que eu mostrei para vocês, ele também é composto dos quatro elementos que eu fiz o mencionamento, um meio filtrante, né, que faz a separação do solo para o núcleo drenante, o nosso núcleo drenante que muda, é uma geomanta de polipropileno, que tem 90% de vazio no seu interior. Também peço que guardem esse percentual aqui, tá? E na base dele, ele tem uma bolsa, igual essa foto aqui, para receber o tubo perfurado, tá? Dentro dessa bolsa tem um fio guia, o pessoal amarra o tubo fora do painel, cada painel tem 20 metros de extensão, então eles puxam esse fio guia, essa cordinha, passando o tubo por todo o interior do nosso sistema. E aí você monta o dreno tudo fora dentro da vala, tudo fora da vala e depois você só introduz ele dentro da vala, tá? Aqui só para representar melhor para vocês, o meio filtrante, o filtro geotexto, o mesmo que faz a separação
do núcleo drenante de brita para o solo, a geomanta de polipropileno e aqui o tubo condutor, que vai fazer a condução da água para o local de desagre adequado, tá? E para poder conceber essa solução, né, criar essa solução, primeiro a gente precisou entender como que a água flui em um dispositivo de drenagem tradicional, tá? Para poder suprimir os pontos negativos que esse dreno pode ter com uma solução inovadora, né? Então, quais foram os pontos negativos que a gente identificou numa seção transversal de um dreno de brita, tá? Só para explicar para vocês. Não que essa solução seja ineficiente, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é extremamente importante para manter a vida útil de um pavimento, tá, gente? Principalmente em locais com maior intensidade pluviométrica. Então, assim, o que a gente identificou? Primeiro foi a intrusão por parte da brita. O que significa isso? Quando a água passa pelo filtro geotexto e entra no núcleo drenante, ela meio que não tem um caminho totalmente definido para chegar até o tubo condutor. O que é isso? Ela vai procurando entre os vazios da brita até começar a acumular aqui embaixo, o tubo começar a captar e conduzir, ou alguma parcela cai aqui e ele começa a captar também. Para isso, muitas das seções executadas dessa forma têm uma seção transversal excessiva, um volume de escavação elevado, vira uma mini obra de terraplenagem, tá? E a gente cita baixa velocidade de resposta, mas é em relação ao McDrain, porque esse dreno aqui geralmente tem 50 centímetros de largura de vala, e o McDrain, ele tem apenas 11 milímetros de espessura, tá? E como que a gente, com 11 milímetros, consegue dar uma vazão similar a um dreno de brita que tem 50 centímetros de largura, né, de vala? É por conta do número de vazios que a gente tem no nosso interior. Enquanto a brita tem de 30 a 35% de vazios, uma que tem 90%. Então, aquele tempo de percolação de água, né, depois que ela passou pelo filtro e entrou no núcleo, a gente reduz ele significativamente, porque eu não tenho perda de carga da parte superior até encontrar o tubo lá embaixo. Então, a hora que a água infiltra, ela já desce verticalmente até o tubo e ele já faz a condução adequada dessa água para o local de desagre adequado mais rapidamente. E em função disso, a gente consegue aqui, ó, por exemplo, esse experimento que realizamos com a Univale, lá em Santa Catarina, tá? Aqui à esquerda uma Maquidrem, apenas esse filetezinho, e aqui uma caixa de brita em volta por geotexto, né? Simulamos uma chuva nos dois aquários, e aí vocês podem observar a eficiência dos dois sistemas. O que é legal aqui, ó? Deixa eu ver, não sei se eu consigo parar. Não sei se vocês conseguiram observar, mas aqui começou, ele aproximou o vídeo e começou a entrar material fino dentro do núcleo de brita. O que ocorreu aqui, ó? Num experimento de laboratório, o pessoal não fez a sobreposição adequada do geotêxtil para envolver essa brita. Então ficou um ponto falho ali que começou a entrar material fino dentro, tá? Mas isso, se acontecer em laboratório, imagina em obra, né? Então, toda solução de drenagem ela tem que ser bem executada para ter o desempenho esperado, tá, gente? Mas o que é legal também da gente observar nesse vídeo? Observem o nível da lâmina da água nos dois aquários e a camada de solo saturada, basicamente em equilíbrio, né? Quem já estudou a parte aí de vasos comunicantes e tudo mais, dá para a gente interpretar que ambos os sistemas estão trabalhando, pelo menos durante a filmagem, com a mesma eficiência, tá? Mas, talvez pelo processo de comatação que iniciou ali no interior da brita, né, após 30 minutos de ensaio, o McDrain teve uma vazão um pouquinho superior a esse dispositivo de brita que foi ensaiado, tá? Só referenciando. Quer dizer que o McDrain é superior? Não, ele tem capacidade técnica de atender igual ou superior a um dispositivo de drenagem. Claro que vai depender da dimensão desse dispositivo, do tipo de brita que eu estou utilizando, tá? Mas, em geral, o McDrain só tende a agregar as nossas obras de engenharia. E o primeiro ponto que a gente cita é a questão de segurança. Por quê? Com o McDrain eu não tenho mais aquela necessidade de abrir uma vala com 50 centímetros de largura, né? E uma profundidade excessiva ali de 1,5 m. Eu não preciso mais ter gente trabalhando dentro dessa vala. E isso pode ser prejudicial, né? Trazer algum risco à vida humana, por exemplo, dessa vala desabar, enfim. Então, eu consigo fazer um volume de corte muito reduzido, né? Que eu só preciso basicamente do espaço suficiente para passar o tubo condutor,
que vai na parte inferior do meu sistema. Com isso, eu reduzo significativamente o volume de escavação, bota fora. Alguns casos a gente ilumina quase que 100%, porque o McDrain ele já é o próprio dispositivo de drenagem. Tem o filtro, tem o núcleo e tem um tubo condutor. Então, eu não preciso da brita para preencher essa vala. Então, se esse material tiver em condição de ser compactado e não tiver um teor de finos muito em excesso, que tem que ser estudado até para essa solução, tá? De tradicional de brita, eu posso utilizar esse mesmo material para o reaterro da minha vala. E eu vou compactar ele em camadas até fazer o preenchimento total do meu dispositivo. Tá? Com isso, eu não vou precisar de recursos naturais, que seria a brita. A perda de material importado a gente cita porque essas falhas que ficam durante a escavação, elas são preenchidas com brita, a canaleta eu vou ter que recompor, porque foi mal escavado. Essa escavação aqui eu faço com a valetadeira, ela me dá uma produtividade muito mais significativa também, tá? E o custo, né? O McDrain hoje já é uma solução que está presente em várias planilhas orçamentárias, né? Aqui, por exemplo, é uma composição do CIPRO, do DENIT, tá? Que é o órgão nacional de rodovias. Lá vocês vão encontrar como geocomposto drenante, aqui um dreno de 1,5 m de profundidade. E o que que é legal, gente? É uma solução que te proporciona otimização de custo em uma obra de engenharia. E hoje, como o Brasil é muito movimentado a essa redução de custo, ela pode ser, sim, uma solução muito diferencial para as nossas obras de engenharia. Aqui a seção tipo da solução, conforme está especificado no caderno do ciclo do DENIT, tá? E aqui um comparativo de redução de custo, que você comparando uma simples composição de um dreno tradicional de 1,5 m de altura com 50 de base contra o McDrain, a gente já consegue apresentar essa economia inicial de 50%, tá? Isso para drenos profundos, tá? Mas eu falei no início para vocês que a gente tem os drenos rasos e os drenos profundos. E se for o dreno raso, como que seria isso, tá? Aqui um dreno raso de pavimento de 40 por 40 contra uma McDrain também de 40. Tem uma otimização de 28%, por exemplo. Isso sem calcular a influência de tráfego, influência de chuva, tá? Que é um cálculo que é feito nas composições de custos também, tá? Então, inicialmente, o McDrain já te dá essa proporção de otimização, mantendo a mesma eficiência técnica ou até mesmo superior em alguns casos, tá? Além do ciclo, tem alguns órgãos estaduais de rodovia, né? O DAIR do Rio Grande do Sul, o DR do Paraná, o DR de São Paulo, tá? Então já é uma solução que está bem consolidada no mercado. Então, em resumo, se a gente somar custos de material, mão de obra, logística, podemos apresentar uma otimização de até 50% com o McDrain comparado com um dreno de brita geotextil tradicional, tá? Beleza. Eu falei para vocês até agora desse McDrain central aqui, né? Que é o nosso McDrain TD, que é a abreviação de trincheira drenante, tá? Mas a gente tem uma família McDrain muito grande, tá? Que se eu for falar tudo aqui para vocês, a gente vai ficar o dia inteiro conversando de McDrain, tá? Aqui, por exemplo, aparecem cinco para vocês, né? Esse aqui, ó, no canto inferior esquerdo, ele tem uma película amarelinha, que é uma película impermeável, e tem um filtro geotexto do outro lado. A gente utiliza muito ele para dreno alto-ardós de estruturas de contenção em concreto ou concreto projetado também, tá? Que ele vai substituir aquele dreno artesanal de areia e brita por um processo muito mais simples e rápido de executar, mantendo a mesma eficiência drenante. Esse aqui, ó, no canto inferior direito, é um dreno que a gente chama de núcleo rígido. Ele é tipo um tramo, né, de um núcleo de PAD, que a gente só aplica para drenagem de gases ou drenagem horizontal, né, onde eu tenho uma pressão perpendicular diretamente aplicada sobre ele, tá? Fora isso, todos os nossos geocompostos drenantes, eles têm um núcleo flexível, com 90% de vazios, né, para proporcionar uma drenagem vertical muito mais ágil, tá? Então, assim, temos uma família muito grande, né? Para pavimentos, muros de contenção, até mesmo para jardins e campos de futebol, tá? Que a gente tem um arquitrem específico para cada uma tipo de aplicação. E quando a gente fala do McDrain para o pavimento... Léo, Oi, pode falar.
Só um momento. Antes de você entrar nos cases de obra, o Efraim mandou uma mensagem aqui no chat perguntando a respeito da comatação. Perfeito. Não sei se você vai Bom, falar mais à frente, mas não, em relação à comatação, tem duas questões que a gente sempre tem que avaliar, tá? Tanto a comatação do filtro, tá? Que é o filtro geotexto, que é o mesmo que faz a separação do núcleo do McDrain para o núcleo de brita, tá? Quanto a comatação do núcleo. Se a gente for falar de comatação do filtro, tá? As mesmas verificações que devem ser feitas para o filtro do McDrain devem ser feitas para o filtro do dreno de brita e geotexto, pois afinal de contas é o mesmo, tá? Então, assim, como que a gente faz a avaliação? O principal ensaio a ser avaliado antes da especificação do dispositivo de drenagem no pavimento ou qualquer obra de engenharia é a permeabilidade do material que vai ficar em contato com o meu dreno. Por quê? Se o material em contato com o meu dreno tiver uma permeabilidade muito baixa ou quase nula, não vai adiantar nada eu propor um dispositivo de drenagem ali no local, porque a água que vai chegar até ele vai demorar muito para chegar e até lá, por exemplo, se for um pavimento, é muito mais fácil essa água ficar presa ali superficialmente e estourar meu pavimento ali antes, muito antes de chegar no bordo, que é onde está o meu dreno projetado, por exemplo, tá? Então, o ensaio de permeabilidade é muito importante para isso. Além disso, tem um ensaio também que a gente faz uma avaliação através da análise granulométrica do meu material. Então, eu tendo a curva granulométrica, né, de transição, eu consigo avaliar se esse material ele é autoestável ou autofiltrante. O que eu quero dizer com isso? Esse é o critério de retenção de Shen, tá? Ele consegue estudar se aquele material, quando bem compactado, as partículas de solo que compõem a sua transição granulométrica retêm as menores e as menores retêm as menores ainda. O que que isso faz? Que o filtro do McDrain ou do dreno de brita é? Ele é um filtro como se fosse um filtro de café ou uma peneira, por exemplo. Então, todo filtro, toda peneira, ele tem uma abertura aparente. E essa peneira, esse filtro, ele tem aquelas partículas de solo que são retidas, tem as partículas de solo que passam por ele, e tem as partículas de solo que ficam retidas no seu interior, tá? Por esse critério de Shea, a gente consegue avaliar se aquele material tem condição de reter aquelas partículas que ficariam presas no interior do filtro do nosso dreno, seja ele do McDrain, seja ele de brita e geotexto, tá? E aí, consequentemente, prevenir, né, o nosso dispositivo de uma comatação física. Tá? Aí tem a comatação química também, que aí são outras avaliações que podem ser realizadas, tá? Mas, enfim, através desses dois ensaios básicos, permeabilidade e ensaio granulométrico, a gente consegue determinar, ó, cara, aqui você pode projetar o dreno, você pode utilizar o material escavado e que não vai ter problema, né? Ah, não, aqui, ó, você tem um percentual de finos muito alto, né? A sua permeabilidade é baixa. Será que convém a gente instalar um dispositivo de drenagem realmente aqui, né? Ou a gente convém projetar um pavimento mais adequado, que para mesmo com a presença de umidade, ele tenha capacidade de suporte suficiente. Tem todas essas avaliações que são feitas, tá? No caso de, por exemplo, é muito comum em algumas situações a gente trabalhar com uma McDrain, onde o pessoal vai abrir a vala e essa vala ela já tem uma presença de umidade elevada, tá? Nesse caso, vou poder trabalhar com o meu material escavado para o reaterro da vala? Não. Por quê? Esse material saturado, eu não vou conseguir compactar. E quando o meu material está com uma umidade muito elevada, eu tenho aquela espécie de criar a água ela me proporciona que as partículas mais finas entrem em contato com o meu filtro geotexto mais rápido, tá? Que aí a comatação ela se torna um processo muito mais acelerado. Então, nesse tipo de situação, eu tenho que prever um reaterro da vala com um material filtrante, como uma areia, por exemplo, ou uma brita de uma granulometria um pouquinho menor, tá? Então, tem várias situações que se analisa para proteger o filtro. E essas situações deveriam ser feitas para todos os dispositivos de drenagem que envolve filtro geotexto, tá? Mas nem sempre é feito, infelizmente. Então, falando de comatação do filtro. A durabilidade dele é a mesma do que do sistema tradicional. Falando de comatação do núcleo, né? O McDrain ele tem 90% de vazios e a Brita tem 30 a 35%. Nem sempre, eu estou seguro de falar
A grande maioria das obras não tem um controle de qualidade tão alto que vai controlar a percentual de finos que vem junto com essa brita para preencher a vala, tá? E como a brita tem um percentual de vazios menor, a comatação dela pode ocorrer até mais rápido do que a comatação do núcleo do McDrain, mesmo o McDrain tendo um núcleo menor. Por quê? Como a gente tem 90% de vazios no nosso núcleo, mesmo que tenha passagem de algum fino dentro do interior, muito facilmente esse fino ele é carreado junto com a água. Isso você observa quando o dreno começa a funcionar, que a água no início ela começa saindo mais barrenta, né, que ela está carregando aqueles finos que estão transitando pelo núcleo, e com o tempo ela vai clareando, tá? Então é uma espécie do funcionamento de um filtro mesmo, né? Quando a gente faz um filtro de areia, a gente percebe que a primeira água que a gente lança ela sai uma coloração mais amarelada, à medida que a gente vai lançando água, ela vai clareando, tá? É o mesmo procedimento. Então, o núcleo do McDrain retém menos esses finos do que o núcleo de brita. Não sei se eu respondi. Creio que eu respondi a pergunta, né? Se era mais ou menos nessa intenção, mas a Macafé dá todo esse suporte para essa concepção também, tá? Bom, aqui, até comentar com vocês, gente, é, acho que sem querer eu excluí o slide da apresentação, mas quando a gente fala de McDrain para pavimento, eu menciono a família porque para esses dispositivos o DENIT tem uma normativa, que é a 161 de 2022, que ela regulamenta as características que esse geocomposto precisa atender para garantir a operação de drenagem segura do meu pavimento, tá? Então, lá tem um quadrinho que tem a especificação da vazão admissível do meu dispositivo para eu poder aplicar ele em algum projeto que eu estou aplicando o McDrain, por exemplo, num pavimento viário, seja rodovia, seja municipal, tá? Então, tem uma normativa específica para isso já também, tá? Bom, em relação a cases de obra, só para referenciar, como o McDrain é uma solução rápida, né, e fácil de se aplicar, a gente tem trabalhado muito com ele em obras de restauração de rodovias, tá? Esse aqui é um caso muito típico, por exemplo, que a gente tem atuado atualmente. É um dreno que se projeta entre a faixa de rolamento e o acostamento. Vocês vão perceber que a escavação é feita dentro do acostamento, com essa geometria, né? 60 centímetros de profundidade. Geralmente é essa profundidade para poder vencer a estrutura do pavimento. Esse aqui é um dispositivo de drenagem subsuperficial raso, tá? Que é água que infiltra, ele vai captar mais rapidamente e remover da minha estrutura, tá? Eles abrem a vala com a verdadeira, colocam o McDrain verticalmente aqui mais próximo da estrutura do pavimento e o outro lado eles fazem o reaterro e compactação. Esse aqui é o vídeo desse dreno funcionando nesse segmento, por exemplo, tá? Por que que eu trouxe esse case? É um case que foi feito em vários pontos de rodovias estaduais aqui de São Paulo, um trecho da Eco Rodovias, tá? E durante a execução dessa obra, eu tinha feito uma apresentação e uma aluna se interessou em fazer uma pesquisa relacionada ao McDrain em comparação com o dispositivo de brita geotêxtil tradicional. E como a gente menciona, né, essa possibilidade de utilizar o próprio material escavado para o reaterro da vala, né, ela quis coletar o material de uma obra que estava em andamento e montar um aquário similar, né, àquele vídeo que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, esse aqui foi o trabalho dela, tá? Ela foi até a obra, coletou aquele material escavado e montou esses dois aquários. À esquerda, um dreninho de brita e geotexto, mais simplificado, né, do que no outro, e à direita aqui, um McDrain. O que é legal desse ensaio, tá, gente? A gente tem todas as referências, tem um artigo disso aqui, tudo certinho, mas eu vou passar esse slide para poder explicar um pouquinho melhor. Quando ela iniciou a simulação de chuva nos dois aquários, os dois ambientes estavam totalmente secos, o solo estava totalmente seco. E aí vocês observam, ó, olha a área superficial desse dreno contra a área superficial do McDrain, tá? Vocês percebem que essa área superficial aqui é bem maior, né? Só que esse dispositivo ele não é projetado para captar água que escoa superficialmente, e sim água que vem pelas laterais no meu dispositivo.
Então, a hora que ela iniciou esse ensaio, obviamente, esse dreno começou a apresentar uma vazão um pouquinho superior ao McDrain, ó. Vocês vão perceber pela coloração aqui, ó. O verdinho é o dreno de brita com massa seca, perdão, o vermelhinho é o dreno de brita com massa seca e o azulzinho é o McDrain com massa seca. É o início do ensaio. Percebe aqui, ó, 3 minutos o Brita estava drenando mais que o McDrain. Só que ali no 7º minuto, ó, que o ambiente começou a saturar, que aí sim o dispositivo subsuperficial começou a trabalhar como ele realmente deve, o McDrain começou a ultrapassar a vazão do dreno de Brita, e no 10º minuto que ela interrompeu o ensaio, o McDrain estava superior. Depois ela interrompeu o ensaio, esperou um pouquinho e iniciou o ensaio novamente já com os dois ambientes saturados. E aí, de início ao fim, o McDrain foi superior àquele dispositivo de brita e geotextil que ela confeccionou no experimento, demonstrando, através de um outro experimento, que o McDrain também tem capacidade de atender com eficiência igual ou superior ao dispositivo de drenagem tradicional, que tem uma seção transversal muito mais robusta. Perdão, pessoal. E aqui é um outro vídeo dessa obra. Esse aqui foi um segmento executado num pavimento rígido. O legal é que essa obra foi executada, esse segmento aqui desse vídeo, ele foi executado em abril de 2018, e essa filmagem já é de setembro do mesmo ano. Tá? Então, como era um pavimento rígido, tinha alguns pontos com degradação mais avançada, tudo, eles fizeram só um dreninho aqui no bordo, tá? Para recompor uma junta. Esse dreno ele funcionou muito rápido, porque a água infiltra muito mais rápido pelas aberturas, pelas próprias juntas das placas. Então, ele teve um funcionamento esperado. Tem algumas situações que a gente se encontra com material do subleito e da base mais permeável, onde o volume, né, que sai, ele é muito mais nítido de observar, né? Aqui, por exemplo, é o início do funcionamento desse dreno, executado lá na 116, entre Pelotas e Jaguarão, no ano de 2020, tá? Lá foram 80 quilômetros de dreno, só com o McDrain, por exemplo. Aqui, algumas fotos de execução do McDrain na 135, ali entre Curvelo e Montes Claros. A solução foi bastante utilizada lá. A saída, esse aqui foi o fiscal que filmou lá para nós. Gente, um ponto importante, tá? Que eu vou mencionar para vocês, isso aqui eu faço de propósito. Vocês estão vendo que foi feita a escavação, né? Foi executado o McDrain e foi executada a saída. Só que assim, aqui não tá tão ampliada a imagem, mas esse aqui é um segmento de corte. Tem talude aqui e tem talude do outro lado. E eles saíram com o dreno dentro da canaleta. Isso aqui, ele deve, apesar do dreno estar em funcionamento, ele deve ser evitado, tá? Por quê? Essa canaleta, dependendo da quantidade de chuva, ela pode encher. E essa água que está saindo aqui, e a água que está vindo aqui, às vezes elas podem coincidir, e muita dessa água, às vezes, pode até entrar aqui dentro. Então, vai dificultar muito a eficiência do meu dispositivo de drenagem nessas situações. Então, deve ser sempre evitado, tá? O ideal é a gente estender, prolongar essa saída, às vezes com um tubo de diâmetro maior, isso é dimensionado, tá? Para poder vencer todo esse segmento de corte e sair num ponto mais baixo, adequado, garantindo o deságio adequado da solução, tá? Isso aqui é uma obra no Rio Grande do Sul, tá? Uma obra que está em andamento, começou há 2 anos atrás e estão até hoje executando vários segmentos de drenagem com a solução do McDrain, e ela tem funcionado muito bem. Vocês percebem aqui no vídeo, né, que a água já está até limpinha, saindo o funcionamento após a instalação do dreno e após o período de chuva, por exemplo, tá? Também como dreno de pavimento, entre acostamento e a faixa de rolamento. Tá? A gente dá todo o suporte técnico com todas as nossas soluções. Hoje eu falei para vocês especificamente das soluções Macafé aplicada na pavimentação, né? Geogrelhas, geotêxteis e os geocompostos drenantes. Né? Nesse segmento, por exemplo, ó, isso aqui é um estudo de viabilidade técnica que a gente faz. A gente tinha um segmento de implantação na BR-070 em Aragarças, Goiás,
onde fomos consultados pela projetista e a construtora, que eles necessitavam de dispositivo de drenagem profunda, porque muitos pontos de implantação dessa rodovia apresentavam umidade elevada e alguns pontos do lençol freático aflorando, tá? Então, a gente fez todo um estudo com eles para projetar os dispositivos adequados, né? No caso, foi especificado o McDrain. Esses são os estudos que a nossa central de estudos ajuda a detalhar para a gente, no caso da opção de dreno de pavimento, por exemplo, tá? Então, isso aqui é feito tudo em conjunto, tá? Que é, por exemplo, o modelo da nossa central, o pessoal fazendo os nossos detalhes e tudo mais, tá? Para que, junto com o relatório de cálculo, né, de dimensionamento da solução, a gente possa especificar essas soluções nos projetos para que elas sejam executadas na sequência, tá? Então, aqui a obra desse segmento em execução, né? A preparação do McDrain fora da vala, depois a introdução dele dentro da vala e, por fim, a conclusão. Então, todas as nossas soluções, basicamente, existe um software que ajuda no dimensionamento e tem toda uma equipe técnica da Macafé, formada por engenheiros, que ajudam vocês a especificar corretamente essas soluções, tá? Fica o convite para vocês conhecerem melhor nossas soluções do site, né, os nossos softwares. Se tiver interesse, a gente pode dar o treinamento de utilização de cada um deles também, tá? Além disso, vocês vão encontrar todas as especificações técnicas das nossas soluções, informe técnico, guias de utilização de software, tá? Todas as soluções na Macafé são acompanhadas de uma qualidade muito intensa. Temos equipamentos que fazem ensaio diariamente, hora em hora, né, de toda a solução que a gente produz, tá? Se um dia alguém tiver por aqui em Jundiaí, São Paulo, quiser conhecer nossa estrutura, fica o convite, tá? Quiser acompanhar algum ensaio com algum geossintético, alguma malha, também, tá? Então, estamos à disposição. E, além disso, nossos manuais técnicos, material de apoio, tá? Vocês vão conseguir encontrar no nosso site. Caso não consiga, aqui tem o meu contato, né? Tem o pessoal nosso aí, nossa equipe de Goiânia também, que está mais próximo de vocês, que pode dar todo o suporte que precisarem, tá? Aqui tem um QR Code, tá? Aqueles que precisarem de certificado, horas complementares, só apontar a câmera do celular, o QR Code, tá? Preencher os dados lá que vocês vão receber o certificado dessa apresentação, tá? Gente, eu finalizo minha apresentação aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Mas só para finalizar, gostaria de agradecer o tempo de vocês, a oportunidade, e espero ter conseguido passar um pouquinho da nossa experiência com essas soluções no mercado de infraestrutura viária. Perfeito, Léo. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aí. Sei que está na correria. Foi muito bacana. Trouxe muita informação aí para o pessoal. Às vezes a gente não tem tanta familiaridade com esse tipo de material durante a graduação. Pessoal, se tiver alguma pontuação, alguma dúvida que vocês queiram fazer agora, a gente vai ficar aqui à disposição também, tá bom? Eu vi que uma pessoa perguntou a respeito do treinamento, seria do software, né? Uhum. Pois é, acho que a gente talvez se tiver mais alguém interessado, a gente pode conversar posteriormente para ver se a gente consegue também fazer algo determinado, né? Um software específico. Beleza? Aí vocês podem organizar entre vocês mesmos, ou junto com o professor, que a gente organiza também com vocês, beleza? A gente Esse só pede para treinamento pode ser cumprir. até dentro da universidade, né, Chelsea? Se o pessoal quiser, a gente disponibiliza alguém para Isso, ir lá, reserva uma sala com computadores e o pessoal, e a gente faz essa apresentação do software e um modelo de utilização junto com ele. perfeito, Será perfeito. A gente pode excelente. organizar assim. Alguma pergunta, pessoal? Tá tranquilo? Léo, Acho que Léo, teve você uma tá tendo pergunta no acesso ao chat, chat né? aí? Oi? Você tá tendo acesso ao chat aí? Eu tô com a tela ainda compartilhada, eu vou sair, tá? Se alguém não conseguiu pegar o QR Code, depois eu abro. Agora eu tô com acesso. Pode falar. O pessoal tá mandando algumas perguntas no Não, chat aí, se você conseguir dar uma olhadinha para você tá. responder. É, tá. Qual que é a primeira aqui? Vamos ver.
O- Geral entupimento, a acumulação já foi, treinamento já foi. Isso. Como pode ser feito o cálculo, levantamento e orçamento dos geossintéticos? Existem tabelas como tabela Goinfra, Sinap e afins que mostram as composições, insumos, custos que auxiliam na venda do produto no mercado, com argumento de custo-benefício. No Sinap tem muitos geossintéticos já especificados, inclusive alguns McDrains. Não são todos. A gente estava fazendo um trabalho de atualização com eles recente, tá? Mas o mais completo que vocês vão encontrar é no Cicro. Lá tem 7 composições de drenos, como o McDrain, por exemplo, tá? O Cicro é o órgão nacional de rodovia, para quem não conhece. Lá tem várias composições que ajudam a gente a conceber isso num projeto, né? E estimar o seu custo para a obra. Além disso, tem as tabelas de órgãos estaduais. Algumas prefeituras têm tabelas específicas também, que às vezes aparecem alguns geossintéticos, nem todos, tá? Mas quando a gente não tem municipal, a gente busca o estadual, quando não tem estadual, a gente busca o federal para nos ajudar com essas composições, tá? É, não são todas que têm todos os geossintéticos, tá? O McDrain tem em muitas, mas não tem em todas também, tá? Temos uma equipe destinada a fazer esse trabalho, principalmente com o Sinap, por exemplo, tá? Acho que respondido, né? Tem alguma coisa que comentar, ô Michel? Não, não, é isso mesmo. Tá. A outra pergunta. Boa tarde, vocês apresentaram alguns geocompostos. Por acaso vocês teriam alguma opção de geocomposto que consiga cumprir tanto para reforço de tração quanto de drenagem? Pois, exemplificando, pode ser que em um local é preciso arrancar o solo e colocar outro por cima. E entre essas duas camadas, seria bom fazer o reforço da camada e que a água não passe dela. Apareceu uma na família Maquidem até que é uma geogrilha, mas a geotexto ela serve? Ou também teria outra solução utilizando geossintéticos para o mesmo exemplo? Bom, respondendo essa primeira pergunta, não temos um geossintético especificamente que faz as duas funções, tá? Drenagem e reforço. Já tivemos alguns estudos e projetos que a gente trabalhou com a incorporação dos dois geossintéticos dentro de uma mesma seção, cada um destinando sua função, a geogrelha para reforço e o McDrain para drenagem, tá? Tanto para drenagem horizontal, como colchãozinho drenante, como para drenagem de trincheira, né? Para condução vertical das águas de infiltração e também controle de ascensão do lençol freático, tá? Mas não temos um especificamente que faz as duas funções, tá? Claro que tem as suas recomendações em função do tipo de obra, quais são os procedimentos que eu devo seguir para executar corretamente cada um deles, tá? E tudo isso a gente dá suporte. Se tiver qualquer situação que esteja estudando, faz contato com a gente. A gente pode, em função de fotos, visita em campo e uma sessão transversal que vocês estejam trabalhando, a gente pode ajudar com esse dimensionamento e a correta concepção desses geossintéticos, tá? O bom, assim, que sempre que vocês estiverem falando com alguém, algum profissional da Macafé, se a gente não verificar a viabilidade de indicar as nossas soluções, a gente é bem franco de dizer que para aquela situação não vai servir, tá? Porque a nossa ideia é que todas as soluções que a gente indica em projeto, elas sejam bem aplicadas, bem executadas, para que tenha desempenho esperado e possam ser replicadas para outras situações semelhantes, tá? Continuando aqui a mensagem do Tiago, outra, aquela geografia que vocês apresentaram, e as aberturas são bem pequenas e foram utilizadas na parte de pavimentação da apresentação lá em Goiânia. Daria para utilizar algum geotexto no lugar, considerando que provavelmente a geogrelha é mais forte? Em quais outros tipos de obra é recomendável a utilização daquela geogrelha? Bom, aquela microgrelha, né, que é a gente chama de MacGrid Net, ela tem uma resistência à tração bidirecional de 50 quilonewtons por metro, tá? O geotêxtil não tecido, né, mas utilizado para filtro e separação, vocês vão encontrar no mercado mais usual até resistência à tração de 31 quilonewtons, tá? Então, assim, se tiver algum
projeto, que algum dimensionamento que seja feito que os 31 kN atenda, ou até mesmo, pode ser indicado o geotexto no tecido, ou até mesmo os geotextecidos, tá? Eu não comentei com vocês, mas temos os geotextecidos também, que são muito utilizados de forma parecida com a microgrelha MacGridNet, tá? Muito para preparação do subleito e execução de um aterro de conquista, ou até mesmo preparação de um colchão drenante em áreas de solo mole para cravação de drenos verticais que fazem um adensamento e consolidação desse aterro, tá?